A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Problema dos Falsos Mestres. Nós estamos dando continuidade ao nosso trimestre que estamos comentando o tema central Sejam Firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E na lição de hoje, lição de número 2, nós estaremos comentando o título e a lição que fala sobre o problema dos falsos mestres. Texto principal está na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Resumo da lição. Nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. O texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 8 ao versículo de número 11. Então, meus amados irmãos, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, ao qual estamos comentando as cartas pastorais, iniciamos já domingo passado, comentando sobre o livro de 1 Timóteo. Na verdade, foi uma introdução do nosso estudo bíblico. Falamos um pouco de Timóteo e Tito, mas hoje já estamos adentrando com mais dentro do que Paulo está abordando no cerne da sua primeira carta a Timóteo. Então, nesse trimestre, nós vamos comentar sobre 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são as cartas pastorais. E na lição de hoje, dando prosseguimento em continuidade aos nossos estudos da lição passada, nós iremos falar sobre o assunto que Paulo tratou para com Timóteo, ou seja, Paulo orienta Timóteo para que venha combater os falsos ensinos, como a gente leu aqui no nosso texto principal, para que ninguém ensine outra doutrina. Paulo tinha dado uma doutrina assim como ele recebeu do Senhor e estava passando para todos aqueles que conhecem a palavra, porém estavam surgindo pessoas que estavam falando e ensinando outra doutrina diferente da que está preconizada na palavra de Deus. Então, nesta lição, nós vamos abordar esses falsos mestres, que muitos eram motivados por um espírito de curiosidade, um desejo de alcançar poder e prestígio, porque isso muitas vezes é o objetivo dos falsos mestres. Alcançar poder e prestígio, espírito de curiosidade, tudo isso eles são motivados a alcançar. Em contraste a isto, os genuínos mestres cristãos são motivados pela fé sincera e o desejo de fazer o que é certo. Então é isso que nós vamos falar nesta lição. E desde que a igreja, nós percebemos isso ao longo da sua vida nesta terra aqui, como nós hoje estamos fazendo parte da igreja militante de Cristo, nós sempre fomos atacados. E isso não é de agora nem de outrora, é desde sempre. Desde que a igreja passa por ataques. E esses ataques, ele pode ser tanto externo quanto interno. O externo pode ser a perseguição, pode ser a mentira, a calúnia que inventam, mas também ele pode surgir no seio, ou seja, através de ensinos falsos, de ensinos que venham a querer tirar o que está preconizado na palavra de Deus para um ensinamento deturpado. Então a igreja sempre foi atacada. Sempre foi por fontes externas, como também por fontes internas que surgem na própria igreja. Então, meu irmão, diante desse caos que muitas vezes vem a atacar, hora por vez, a igreja do Senhor, da qual estamos inseridos, cumpre a cada um de nós zelar pelo quê? Pelo correto ensino bíblico, porque isso é fundamental para preservar a verdadeira fé cristã.
Porque, meu irmão, combater os hereges que surgem na igreja, muitas vezes é um trabalho um pouco cansativo, um pouco exaustivo. Por quê? Porque você está lidando com pessoas que estão frequentando os mesmos seios que você, ou seja, está fazendo parte institucionalmente, vamos falar assim, porque muitos desses falsos mestres não fazem parte do corpo de Cristo, mas estão ali apenas como ludibriadores, pessoas que gostam de enganar, muitos, né? Tem outros que são incautos mesmo e agem por falta de conhecimento. A gente também provavelmente vai falar desse assunto um pouco mais à frente. Então, nesta carta aqui, nós percebemos que já tinha passado 7 anos que Paulo tinha falado para os ministros lá em Mileto, porque Paulo reúne os ministros, certamente os ministros anciões, ou seja, os líderes das igrejas locais, as quais Paulo fundou juntamente com Barnabé e Silas nas suas viagens missionárias. Teve uma reunião antes de Paulo ser preso e morrer. E dentro dessa reunião, Paulo fala para todos os líderes das igrejas locais espalhadas por onde ele passou. Ele falou que surgiriam lobos cruéis para atacar o rebanho, para atacar a igreja de Deus. Isso 7 anos haviam se passados. E depois de 7 anos, aquilo que Paulo tinha falado estava acontecendo. E esse foi um dos motivos dele deixar Timóteo lá em Éfeso para combater e para ensinar a verdadeira sã doutrina. A verdadeira doutrina, ensinar sã doutrina, porque a sã doutrina só existe uma. E foi isso que o Paulo fez. O tópico primeiro da lição, o autor vai falar sobre cuidando da doutrina. Aqui nesse ponto ele vai explicar o que é doutrina. Bem, doutrina, como o autor bem define, é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso. Pode ser um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. No campo das religiões, cada um tem a sua doutrina, ou dogmas, ou conjunto de crenças. No cristianismo, nós temos as nossas doutrinas fundamentais. Na verdade, não são as nossas, são as que Deus deixou para o ser humano, que são verdades absolutas, sim, verdades absolutas, porque estão fundamentadas na palavra escrita que Deus nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Então, a doutrina que é seguida pelo cristão é aquilo que está nas Sagradas Escrituras, que via de regra é a nossa infalível e única regra de fé e prática. Dentro do Novo Testamento, 2 termos são usados para definir doutrina, ou seja, 2 termos são usados para se referir à doutrina. Um é didaquê e o outro é didascalia, e ambos com 2 sentidos. Um tem o sentido de o ato de ensinar e o outro tem o sentido de o conteúdo do ensino. Enquanto um é o ato de ensinar, o outro é o conteúdo a qual se ensina. O que devemos entender neste primeiro subtópico aqui é que a boa doutrina ou a sã doutrina é o ensino correto, ou seja, é o ensino ortodoxo, de acordo com as escrituras. Isso é fruto de uma exegese que considere o que realmente está escrito no texto, seguindo o método histórico e gramatical. O que o autor está falando com isso é que nós devemos entender o texto bíblico conforme ele foi escrito, conforme a intenção do autor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, para que quando lermos, entendermos que a palavra que vai falar conosco, que nós vamos extrair da palavra justamente aquilo que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis transmitir para os seus leitores. Então é isto que é uma boa exegese, que leva em consideração o que o autor quis transmitir, e não o que eu acho, e não o que eu
acho que deveria ser, e não eu fazer malabarismo teológico para que o texto fale aquilo que eu acredite. Não, mas o texto vai falar aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, porque ali está a palavra de Deus. Ali está, não vamos falar, aquilo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre o lugar da experiência espiritual. Neste ponto aqui, o autor vai falar sobre experiência, porque nós falamos no subponto anterior sobre o que é doutrina, e de fato, a doutrina que seguimos é a que está basilada nas Sagradas Escrituras, porque é o que a Bíblia diz. Neste ponto aqui, o autor vai dar uma ênfase à experiência. Neste ponto aqui, ele está mostrando que sim, nós valorizamos a experiência espiritual. Sim, a resposta é sim, nós valorizamos, porque ela nos auxilia a compreender o que está registrado nas Escrituras. Por quê? Porque à medida que experimentamos tudo aquilo que Deus deixou nas Sagradas Escrituras para todos aqueles que o seguem, nós entendemos e compreendemos que a palavra de Deus está se cumprindo na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que os nossos pioneiros sagrados, ou seja, os personagens bíblicos, experimentaram. Hoje nós experimentamos exemplos esse que nós poderíamos citar como o maior seria o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Entretanto, quando nós afirmamos que sim, nós valorizamos a experiência espiritual, nós não estamos dizendo que a nossa interpretação das Sagradas Escrituras vai ser segundo as nossas experiências, não, mas sim o contrário. As nossas experiências, ela deve ser submetida ao escrutínio das Escrituras, ou seja, ela deve ser submetida às Escrituras Sagradas. Isso que está acontecendo tem base bíblica, tem fundamentação bíblica, é o que está preconizado na palavra de Deus. É isso que fazemos. A interpretação vai se dar pela palavra de Deus. A Bíblia é interpretada segundo a palavra de Deus, segundo o que a Bíblia, o autor inspirado pelo Espírito Santo, quis transmitir para nós. E não é uma experiência que vai fazer com que eu interprete a Bíblia, não. Não é isso que nós estamos afirmando aqui. Porque o que valida ou não é a autoridade da palavra de Deus. Então tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E quando fazemos isso, colocamos tudo para ser analisado segundo a palavra de Deus, a palavra escrita do Senhor, nós entendemos que pode estar acontecendo um desvio teológico, pode estar acontecendo um desvio doutrinário. E isso, meu irmão, tem que ser consertado. Coisas erradas, experiências espirituais que de fato não são espirituais entre aspas, tem que ser analisado segundo a palavra de Deus, que está acontecendo coisas no meio evangélico que está muitas vezes hoje contrário à palavra de Deus. E quando isto está acontecendo, eu tenho que ver o que a Bíblia me diz. Paulo não restringe que os cristãos em Coríntios e o de todos os tempos deixem de usar os dons, as manifestações espirituais, mas que façam, obviamente, com ordem e decência. E tem algo importantíssimo que deve se levar em consideração, que deve ser para o crescimento do reino, para o aperfeiçoamento dos santos. Será que o que está acontecendo é o primeiro método de você verificar se aquela experiência espiritual de fato está fazendo crescimento, aperfeiçoando os santos? Se não estiver, certamente é coisa, imaginação humana, porque as revelações, a manifestação espiritual, vamos falar assim, pode acontecer ou vinda de Deus ou vinda do inimigo, ou pode ser do coração do próprio homem. Quando ela vem de Deus, ela traz edificação, ela traz exortação, ela traz aperfeiçoamento dos santos. E isso que deve ser feito.
tudo pautado dentro da palavra de Deus para que a igreja cresça. E a igreja cresça de forma sadia, porque tem igreja que de fato está crescendo, mas não está crescendo de forma sadia. É apenas o oba-oba que está acontecendo e as pessoas estão em busca disso, porque falso ensino, falsa doutrina, experiências não basiladas na palavra de Deus geram curiosidade, geram atratividade. Então as pessoas muitas vezes vão buscar as atrações que estão sendo oferecidas em muitos lugares, mas não estão buscando verdadeiramente o conhecimento da palavra e buscando Deus que a Bíblia mostra. Estão buscando coisas para si, ou seja, a igreja precisa atrair sem ser a atração. Nós não negamos que a igreja tem que atrair sim, mas sem ser a atração. A partir do momento que as pessoas vão à igreja por causa das atrações que a igreja oferece, sejam através de ensinos falsos, de coisas aberrantes, de shows, de apresentações, ou seja, a igreja está atraindo porque ela é atração, ou seja, Cristo está no canto da parede, não está sendo glorificado na vida daquela igreja, e de fato ela cresce, por quê? Porque ela é atração. O último subponto desse tópico é falar outra doutrina. Isso aqui é justamente aquilo que Paulo estava falando para Timóteo ir lá e combater esta outra doutrina. Combater como? Combater com o ensino da palavra de Deus. Paulo não entra em detalhes para dizer que outra doutrina era essa que estava adentrando dentro da igreja de Éfeso. A preocupação de Paulo não é explicar essa doutrina falsa, essa doutrina contrária à palavra de Deus. Paulo vai e fala para Timóteo para que ele pregue a sã palavra, que ele ensine o que é verdadeiro. Porque a pessoa, quando é ensinada no que é verdadeiro, certamente quando ela se deparar com o falso, ela vai imediatamente identificar a falsidade nas palavras, no ensino, na piedade. Por quê? Porque a pessoa conheceu a verdade, aprendeu a verdade. E quando isso acontece, nós estamos preservando a boa doutrina, estamos refutando o ensino contrário. Por isso, Paulo fala para Timóteo que bastava apenas ele ensinar a sã doutrina. E, obviamente, não permitir que a outra doutrina falsa fosse ensinada. Por quê? Porque no seio da igreja deve-se ensinar o que é verdadeiro. Deve-se ensinar o que é puro, o que é santo. E isso que Paulo está falando para Timóteo. Combater a falsa doutrina é não permitir os falsos mestres terem voz, não permitir que os falsos mestres agarrem para si discípulos segundo as suas intenções, mas combatê-los não dando voz a essas pessoas, mas também ensinando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que dissipa todo o mal, porque ela é a verdade. Então, nós podemos considerar que mais importante do que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade, meu irmão, a correta doutrina bíblica. E isso é o que nos permitirá, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário à palavra de Deus. O tópico segundo fala sobre a missão de Timóteo. Timóteo, um delegado apostólico. De fato, Timóteo não foi colocado na igreja de Éfeso como líder, como na linguagem de hoje, como pastor da igreja. Timóteo tem a incumbência de ser apenas um delegado apostólico. Por quê? Porque Timóteo certamente não era casado, porque era jovem, bem como Tito. Os dois não foram colocados na igreja para pastorear a igreja, mas como delegados apostólicos, porque nestas igrejas existiam os pastores. E, de fato, isso está em concordância com o que Paulo fala tanto para Timóteo quanto para Tito, que aquele que vai exercer o presbitério tem que ser casado, marido de uma mulher só, que eram condições que certamente Timóteo nem tinha, nem Tito. Porque os irmãos podem perguntar, Paulo orienta Timóteo e a Tito que as condições, as qualificações necessárias para exercer
o pastoreio, ou seja, ser ancião, o presbítero, o líder da igreja local. Um dos pré-requisitos é ser casado. Então, como Timóteo e Tito eram pastores? Porque eles não eram. Eles eram delegados apostólicos. Paulo deixou Timóteo em Éfeso como isso mesmo, uma espécie de delegado apostólico, ou seja, um representante. Paulo ali tinha um representante na figura de Timóteo com uma missão pastoral específica. Ele não foi ali para ser o pastor local, mas ele tinha uma missão pastoral específica. Por isso, Timóteo, quando recebe esta carta também certamente seria lida na presença da igreja que estava em Éfeso. E isso que aconteceu, porque a carta servia não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. Por isso, Timóteo foi deixado em Éfeso, foi enviado para Éfeso, para mostrar que ele estava revestido de autoridade apostólica. Por quê? Porque ele estava representando o apóstolo Paulo naquela igreja local que estava sendo atacada por falsos ensinos, através dos falsos mestres, que é o próximo subponto desta lição, que vai falar sobre os falsos mestres que existiam em Éfeso. O autor, neste ponto, vai falar um pouco sobre a cidade de Éfeso, que era uma das principais, era a principal cidade, na verdade, da Ásia Menor, era a principal cidade da Ásia Menor, era uma cidade portuária. Com isto, sendo uma cidade portuária, era um centro urbano muito agitado. Por quê? Porque toda a economia da época certamente passava por Éfeso. Vinha pessoas de todas as religiões, de todos os lugares. Agora imagine a grande ebulição religiosa que acontecia ali em Éfeso. Tanto religiosa, quanto cultural, quanto filosófica. Por quê? Porque tudo passava por Éfeso. Era um porto, era uma cidade portuária. Muitas nações, pessoas de várias nações, atracavam em Éfeso. Com isto, a cidade de Éfeso ela ficou conhecida, certamente, naquele mundo de então. Não é à toa que ali existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo que foi feito para a deusa chamada Diana ou Artemis. Uma está no nome grego e a outra está no nome romano. Ou seja, é a mesma coisa. Diana e Artemis são as mesmas pessoas, são a mesma deusa que era venerada em Éfeso. Dentro deste culto, meu irmão, que foi estabelecido para Diana ou Artemis, isso fez com que a cidade de Éfeso se tornasse uma cidade comercial voltada para essa prática idólatra. Isso está lá em Atos, capítulo 19, do versículo 24 ao 28. Os irmãos vão perceber isso, que as pessoas, muitas, tinham o seu sustento financeiro, o seu sustento econômico através da prática da idolatria, que era que acontecia lá em Éfeso, através de vendas, de imagens, da prostituição, que era uma coisa muito frequente em cidades portuárias da antiguidade. Era o que mais acontecia, era a prostituição naquelas cidades portuárias. Em Éfeso, além da deusa Diana, que era sua principal divindade, que dava o maior lucro para os efésios, existia também outros deuses e deusas, mais de 50. Imagine só como a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, uma cidade que tinha deuses para todos os gostos. Então, meu irmão, quando Paulo deixa Timóteo lá, como nós falamos anteriormente, não teve a preocupação de identificar quem seriam os falsos mestres e quais essas heresias que eles estavam ensinando, não. Paulo não teve essa preocupação. Por quê? Porque Timóteo era conhecedor da realidade espiritual que acontecia lá em Éfeso. Timóteo conhecia. E não é à toa que Paulo, quando escreve para ele, conforme está no nosso texto bíblico, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo fala: como te roguei que ficasse em Éfeso para... Ou seja, Timóteo já sabia do que iria enfrentar ali. Claro está que Paulo e seu comparador, Timóteo, no caso, já tinham conversado acerca dos problemas daquela igreja. Todos sabiam. Por quê? Porque eram as heresias que estavam infiltradas
dentro da igreja. A igreja tinha heresias que já estavam dentro da igreja. E isso já foi o que Paulo tinha falado lá atrás, como eu falei no início da nossa aula. 7 anos atrás, Paulo já tinha falado: lobos cruéis vão entrar diante de vocês e vão surgir falsos mestres dentre os próprios pastores locais. Paulo já tinha alertado: isso iria acontecer, isso vai acontecer. Depois da minha partida, lobos cruéis e falsos mestres vão surgir de vocês. Lobos cruéis vão vir de fora, os falsos mestres vão surgir de vocês. Ou seja, vai ter ataque externo e vai ter ataque interno. Paulo já tinha falado deste perigo. Por isso, Timóteo fica em Éfeso para pregar a sã doutrina. Timóteo fica em Éfeso para ensinar o que é o verdadeiro. Com a autoridade apostólica delegada por Paulo, porque ele foi instituído como um delegado apostólico, ele tinha a autoridade. Então, o conceito bíblico, meu irmão, de ensino e aprendizagem não é primeiramente transmitir conhecimentos ou preparar-se academicamente. O conceito bíblico de ensino e aprendizagem é produzir santidade, é produzir uma vida piedosa que se conforme com os caminhos de Deus. E Timóteo é exortado a isso, a conservar a fé e a boa consciência, para o que é fundamental, dedicar-se a uma vida de piedade e santidade, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra de Deus, vigilância e oração constante. Fazendo isso, meu irmão, o líder que está à frente da igreja, o líder que está à frente de grupo, as pessoas que têm compromisso com a palavra e com Deus, vão ter uma vida piedosa. Vão ter uma vida entendendo que de fato Deus é o Senhor da sua vida. Então, assim, nós vamos concluir a nossa lição falando que o problema dos falsos mestres foi o desprezo do verdadeiro propósito das Escrituras. E qual é o propósito da Escritura, meu irmão? É gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Então, que nós tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual na nossa vida, longe de toda disputa, cheios do amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 2 das lições bíblicas jovens. E nessa lição nós falamos sobre o problema dos falsos mestres.